Isso aí, bem-vindos a mais uma aula Destravando Vendas para o desafio 4 em 4. Eu sou o Sábio Franca e o tema de hoje é: sem essa técnica você não consegue ganhar 4.000 a mais. E como a gente está aqui para poder iniciar esse programa do Destravando Vendas, a ideia aqui é falar de alternativas de você chegar lá. E aí, se eu vou falar dessa técnica hoje, eu tenho que explicar para você o que é os desafios de quem quer entrar nesse mercado e ter resultados. Algumas pessoas que chegam conversando comigo, que querem que eu responda algumas perguntas, elas falam assim: não sei entrar nesse mercado, não sei encontrar clientes nesse ramo, não sei por onde começar, será que eu consigo? E aí eu falo que é plenamente possível, e essas dúvidas são completamente comuns quando você quer começar em qualquer mercado. E há uma questão importante quando a gente fala aqui em vendas, é que se você não tiver atento que as vendas, ou seja, colocar as vendas no seu devido lugar, você não vai ter resultados. Mas a técnica que eu vou falar aqui, que eu vou revelar aqui hoje, se você não tiver ela, você não vai conseguir ganhar os 4.000 que eu estou falando aqui. Então, fica comigo aqui até o final para você aumentar a chance de você colocar os 4.000 reais a mais no seu bolso para você fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, a ideia é aqui e eu vou explicar o que não tem nada a ver com esse tema que eu estou falando aqui hoje. Não tem nada a ver com faturar 4.000 reais. Eu estou falando aqui em vender. Faturar é algo bem diferente. Faturar 4.000 reais é você faturar, ou seja, a fatura do valor da venda. Faturar quer dizer vender. Tá? Eu não estou falando de vender 4.000 reais aqui não. A ideia aqui é ter resultados, ou seja, ganhar 4.000 reais. Então, há aquele produto, né, que você faz, que você venda, produto ou serviço, que você consegue finalizar uma venda, 2, 3 e pode formar um faturamento talvez muito mais que 4.000 reais para poder fazer os 4.000 reais. Estou falando aqui em 4 equipamentos vendidos para você conseguir 4.000, ou seja, mais de 1.000 reais, ou seja, cerca de mais de 1.000 reais para cada equipamento. Então, só para a gente poder entender sobre essa questão da ideia dos 4 em 4, para a gente poder não chegar aqui, né, no final e a gente não entender. Tá? Então, o que tem a ver esse tema de hoje? Por que eu escolhi esse tema? Então, eu falei sobre essa questão da importância das vendas. Se você não tiver uma técnica de venda legal, se você não entender de alguns processos de vendas, as chances são de que você vai ter dificuldades para você chegar nos seus resultados. Então, qual que é a primeira questão que eu queria falar para você aqui? Não dá para poder ganhar dinheiro em qualquer mercado sem vender produtos ou serviços. Ponto final. Se você não tiver essa mentalidade de que as vendas elas são necessárias, sempre seja para qualquer produto ou serviços, você está fadado ao insucesso. A venda ela tem que acontecer, seja no mercado, seja de serviço ou produto. Quem que é o coração da empresa? Quem que é o coração da empresa que você poderia dizer? Inclusive, eu escolhi aqui como é que fala? Um texto, na verdade, um vídeo, para poder mostrar para você, inclusive, interagir um pouquinho comigo nessa ideia aqui. Eu escolhi um videozinho da internet aqui, né, um vídeo só para a gente poder interagir um pouquinho sobre essa ideia do coração. Quem que é o coração da empresa? E a gente vê aqui essa ideia do corpo humano com toda essa região aqui de veias, de sangue. Então, você pode estar até imaginando que, como eu estou falando muito de vendas, o coração da empresa são as vendas. Mas muitas pessoas dizem que o coração da empresa é o financeiro. Por que o financeiro? Porque é onde que precisa estar estabilizado toda a energia de um resultado. Se você descontrola o coração, se o financeiro não, ou seja, se o coração tiver uma variação de pressão das artérias, das veias, o que vai acontecer? A possibilidade tem de você ter um infarto e de a empresa ir mal, ou de você morrer, né? De você não ficar sobrevivendo se você não tiver um coração saudável. Ou seja, se você não tiver um financeiro saudável, a empresa também, ou seja, o seu negócio não vai estar bem.
Mas só com um detalhe, para você ter uma empresa saudável, para você ter uma empresa controlada, com pressão sanguínea, vamos dizer assim, bem legal, o que você precisa de ter? Você precisa, logicamente, de ter vendas. E qual seria a comparação que a gente poderia fazer em relação aqui a essa comparação do corpo humano com essa situação de uma empresa, né? Imagina que as veias que estão interligando o coração, elas são responsáveis por levar oxigênio, ou seja, levar o sangue saudável com energia para que o coração possa se funcionar. É tanto que se uma pessoa perde muito sangue, ela pode ter uma parada cardiorrespiratória, ela está cardíaca, e ela também vira a óbito, ou seja, tem que ter bastante sangue com energia para fazer o coração funcionar bem. Tá, mas ainda não chegamos nas vendas ainda. Nós temos aí as artérias e as veias, nós temos o sangue. O que poderia ser o sangue neste caso aí? Eu diria que o sangue ele está aí com uma parte da energia, que ele absorve a energia de onde? De onde que vem a energia do sangue? Vem da energia do estômago, que poderia ser. Tá? E onde que eu vou chegar aí nessa questão da relação das vendas para você entender um pouquinho mais sobre essa ideia que nós vamos falar aqui hoje. O coração é abastecido pelo sangue, o sangue tem energia pelo estômago. Tá? O estômago recebe o quê? Recebe alimento, recebe energia para poder jogar energia para o sangue, jogar muitos nutrientes e tudo mais. Não vou aqui ficar pensando muito na questão da ideia, do coração, mas aqui a gente tem aqui essa visão do que é o corpo humano, mas aqui nós temos o estômago, que seria, né, um absorvedor de energia para passar para o corpo todo. Só que quem que comanda o estômago? É o cérebro que comanda o estômago. Então, qual que seria aí, nesse caso, o vendedor? O vendedor eu poderia dizer que seria o cérebro, porque quem compra, que é o estômago, o estômago compra a ideia de que, né, ele na verdade, o estômago ele tem a ideia de quê? De comprar, de comer o alimento. Ele precisa de suprimentos. Né? E aí o cérebro vai fazer o quê? Vai vender a ideia de que, olha, eu estou levando para você um bom alimento. Beleza? Tá. E se o cérebro é um vendedor, o que seria o produto ou serviço? Seria o alimento que eu poderia falar. Agora, só que acontece que muitas vezes o cérebro manda algum alimento indesejado para o estômago. E aí, quando acontece isso, o que é comum acontecer? Às vezes é comum de a pessoa, né, do cérebro ter uma dor de cabeça, passar mal, etc. e tal. Então, se o cérebro passa mal, é por conta de um produto ou serviço que ele forneceu mal, ou seja, de um alimento. Do vendedor teve uma venda não legal, tá? E aí, o que aconteceu? Pode ter mais outros sintomas, e um dos sintomas é a dor de cabeça, passa mal e tudo mais. E aí o cérebro não quer isso. O vendedor não quer dor de cabeça. Ele quer atender o seu cliente com bastante tranquilidade, quer atender e ter um resultado final, ou seja, um estômago bastante satisfeito, bastante tranquilo, para levar energia para o corpo, para levar a energia para o coração e assim mandar o pagamento para o cérebro. Porque como é que o estômago paga o cérebro? Com a energia que ele fornece para o corpo. Então agora nós temos aí uma ideia de comparação, uma coisa bem legal. Então se você não tem uma boa alimentação, se você não tem uma boa venda, vai acontecer o quê? Que o financeiro vai ficar mal. Ou seja, o coração não vai estar bem. E aí as chances são de que o seu negócio não vai bem, não vai ficar legal. Então, o primeiro ponto que a gente vai avaliar, que a gente vai defender, é que você precisa de ter uma boa relação com a parte de vendas. Não dá para poder negar que umas vendas saudáveis trarão uma empresa saudável. Dá para negar aqui que se você não tiver boas vendas, você também não vai ter uma boa sobrevivência do seu negócio. Então vamos pegar aqui em relação à questão da comparação que eu fiz aqui, para a gente poder chegar aqui à ideia do cliente principal, que é o estômago, né, e o cérebro, que é o vendedor líder. Tá?
onde que tem mais vendedores no negócio e tudo mais. A gente poderia pegar outras comparações aqui, mas a ideia central aqui que eu queria trazer para você é que toda vez que o estômago fica com fome, o que ele faz? Ele manda uma mensagem para o cérebro. Toda vez que ele quer comprar, ele manda mensagem: poxa, estou com fome, me manda alimento. Tá? E toda vez que um cliente precisa de comprar, o que ele faz, né, para o vendedor ou para as empresas? Fala assim: não, eu quero comprar, quero algum produto. E às vezes acontece que o estômago meio que engana o cérebro e fala assim: não, me manda um alimento. E às vezes ele está cheio, cheio, cheio e está querendo mais. E aí que às vezes acontece, que é uma coisa que você precisa ter atenção, que nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Nem sempre ele sabe com certeza. E o que, que você precisa fazer? Entender realmente o que esse cliente quer. Porque, eventualmente, nós estamos fazendo essa comparação do estômago. Se o estômago come mais, se ele absorve mais alimentos do cérebro. E ele não, já aconteceu isso comigo. Às vezes eu estou achando que eu estou com fome, fica pedindo mais alimento, né? Eu como, o que acontece? Vou e passo mal. Não sei se aconteceu em alguma festa, às vezes o estômago ele dá uma confundida. Então, às vezes o cliente também dá essa confundida. E você precisa de fazer o quê? O que o vendedor precisa? Ter atenção em entender, em conhecer o cliente, em mandar o alimento correto para o estômago, ou seja, mandar o produto correto para o estômago. E como é que ele vai fazer isso aí? Oferecendo o que o cliente quer. Tudo bem, às vezes o cliente não sabe realmente o que ele quer. Então precisa de fazer uma investigação, precisa de conhecer melhor o seu cliente, ou seja, conhecer melhor o seu estômago. Se você não conhece bem o seu corpo, o estômago no caso, o que vai acontecer? Vai ter dor de cabeça depois e não vai ser legal. Então o primeiro ponto que a gente precisa de levar aqui é uma atenção ao seu cliente. Atenção a ele é conhecer detalhes de como é que ele age, o que ele pensa, quais são as dúvidas que ele tem inicial e como você oferecer um benefício para esse cliente. Tá? Esse é um ponto inicial que eu queria fazer para você, falar para você. Agora, o que tem a ver essa ideia da sacada de hoje? Onde que é que a gente quer chegar? O que tem a ver a parte de comunicação do estômago com o cérebro? É que se o estômago não comunicar legal com o cérebro, vai acontecer o quê? Vai ter efeito indesejado. Tá? Então, o legal aí é que haja uma boa comunicação entre estômago e cérebro, ou seja, entre o cliente e o fornecedor, ou seja, o vendedor. Tá? Então, quando a gente vai falar aqui em técnicas específicas de vendas, eu vou falar aqui sobre a ideia de você ter uma sacada que é a questão da melhoria da comunicação, ou seja, é a sacada de você esquentar a relação entre você e o cliente por meio da melhoria da comunicação. O que é o que eu quis dizer sobre isso? É que se você não interage bem com o seu cliente, você vai ter as consequências que o corpo, né, que o cérebro tem quando não se comunica bem com o estômago. Então, a primeira questão aqui agora que eu vou abordar, uma boa comunicação. E como é que se estabelece uma boa comunicação? Fazendo o que a gente chama aqui de esquentar a relação por meio dos momentos da verdade. O que são os momentos da verdade? Momentos da verdade é toda vez que você faz uma interação com o cliente. De alguma maneira. O que é interação? É uma forma de comunicar, uma forma de interagir com ele, uma forma de ele se interagir com você, de ele ter esse contato, seja pessoal, seja por telefone, seja por e-mail, seja por vários tipos de comunicação, né, que a gente tem aqui. Lembrando aqui que ao final eu vou passar uma atividade para você e vou entrar na parte técnica também para a gente poder trabalhar a questão das técnicas de vendas, tá? As técnicas, inclusive, técnicas práticas. Então, vamos pensar aqui na questão de como você esquentar uma relação. E vamos começar a contar uma história aqui de como que foi que você começou a namorar, né? A gente tem diferentes tipos de namoros. A gente sabe que um namoro, por exemplo, a longa distância,
ele não é um namoro que ele vai se dar bem se não tiver de vez em quando um tempero, se não tiver aí uma coisa diferente, se não tiver uma chamada de vídeo, se não tiver aí um encontro presencial de vez em quando. Então, como é que você esquenta a relação com o seu cliente? Você precisa de melhorar, esquentar os seus momentos da verdade. Você precisa de conseguir aumentar cada vez mais a probabilidade de um encontro pessoal. E se não tiver como encontrar pessoalmente, qual que é, no caso de um namoro, por exemplo, qual que é o momento da verdade mais quente depois de um encontro pessoalmente? Qual que é? É uma chamada de vídeo, não é verdade? E para isso você também pode fazer uma comparação com uma chamada de vídeo com o seu cliente. E o que é que você precisa de fazer aí é o quê? Aumentar a probabilidade de fazer momentos mais quentes com o cliente. Neste caso aí, você vai esquentar a relação e você vai aumentar a probabilidade de conhecer melhor o seu cliente. Por quê? Se você conhece melhor o seu cliente, você vai elevar, no caso, a possibilidade de entregar um melhor benefício, de entregar o que realmente ele precisa. E você vai vender o que realmente ele quer. Se você não conhecer o seu cliente, ou seja, se você não conhece bem aquela relação daquela pessoa que você conheceu lá atrás, não conhece bem, não vai dar legal a venda, não vai dar casamento. Tá? Então, a finalização das vendas, a gente poderia dizer que é um casamento. Tá? E aí tem a questão da relação do pós-vendas, que vai a continuação do casamento. Mas aí nós temos aí essa ideia de aquecer as vendas exatamente para poder aquecer a relação, para conhecer melhor o seu cliente e assim oferecer o que ele quer e entregar o que ele precisa. Na verdade, você não vende o produto. Você vende o que ele precisa, você vende o que ele quer e entrega o que ele precisa, tá? E aí a gente vai entrar numa ideia também de uma evolução, né, de ser humano em si, que eu estudei sobre isso, para poder te mostrar, para você entender um pouquinho sobre essa relação da ideia das vendas, para que você aumente cada vez mais a sua chance de você ter resultados, tá? E aí a gente vai ter uma atividade no final aqui para você fazer, inclusive, mas a ideia aqui é o seguinte, é da gente entender como é que você pode aumentar em 80 a 95% de chance de você fechar uma venda. Ou seja, quais são as probabilidades, ou seja, qual que é o momento, ou quais são as pessoas, ou qual que é a área, digamos, do cérebro do seu cliente que você precisa atuar para aumentar em 80 a 95% de chance de você fechar as vendas. É você atuando na parte que a gente chama são dois tipos, são três tipos de camadas de cérebro, só para a gente poder entender aqui. A gente vai dividir essas três áreas de cérebro, que vamos falar uma parte técnica aqui, aí já entra uma parte muito cognitiva, e você não precisa de decorar essa parte, mas você vai entender com a comparação que eu fizer aqui. É o cérebro, que ele é o neocórtex, né, que é uma parte mais inteligente, e a gente vai chamar ela de Albert Einstein. Você já deve ter ouvido falar desse cara, que foi um grande cientista, que foi muito conhecido e tudo mais. Então, Einstein vai ser o cara inteligente, a parte inteligente da cabeça do seu cliente. E vai ter um outro cérebro que chama sistema límbico, que ele é a parte emocional da pessoa, e a gente vai chamar ele de princesa, tá? E a gente vai ter uma outra parte, que é o outro cérebro que a gente trabalha também, que é o sistema... Deixa eu entrar aqui, que eu acabei anotando aqui hoje e acabei esquecendo sobre a situação, mas é o sistema cérebro reptiliano, que tem mais a ver com a época lá das cavernas mesmo, que o ser humano, o primeiro cérebro que ele evoluiu foi esse cérebro reptiliano, depois ele passou a evoluir para o cérebro emocional, e aí em cerca de 200 mil anos atrás, ele desenvolveu para o cérebro que a gente chama de cérebro neocórtex.
Mas aí quais são os cérebros que mais importam na hora da decisão da venda? É o cérebro que é o reptiliano, que está mais ligado, né, e a gente vai chamar ele de macaco, porque ele está mais ligado ao instinto de sobrevivência, que é alimento, que é correr dos perigos, que é sentir bem, confortável com a família. Isso sim que é o cérebro, que é o macaco, que vai ajudar a gente a tomar decisão para uma venda. E o outro, que é o da princesa. Esses dois aí representam de 80% a 95% das decisões de vendas. O outro, que é o Einstein, vai ser aquele que meio que equilibra, mas na maioria das vezes não é ele que aponta, não. Não é ele que decide no final das contas. Por que eu fiz toda essa comparação? Para você entender que quando você aplicar as técnicas que eu vou ensinar aqui, que é as técnicas de esquentar a relação, né? Por que se você aplicar essa técnica para você conhecer o seu melhor, o seu cliente, para você conhecer o que ele está querendo, na verdade, o que é os benefícios do produto, para você entender a parte emocional dela. Porque assim você vai ter probabilidade de fechar mais as vendas. E não necessariamente só oferecer a parte de benefício cru do produto, que ainda acaba sendo uma questão ainda muito técnica de venda, mas sim oferecer algo diferente que vai de encontro exatamente na parte emocional da pessoa, que é relativo à parte mesmo de sobrevivência, de família, de emocional, de sentir-se bem, de poxa, eu tenho aí uma condição de ter um produto, de poder sobrar mais grana para poder viajar, mas eu ter um momento melhor com minha família, eu chegar cansado no final de semana, eu chegar cansado à noite, eu tomar um banho relaxante, me deixar super tranquilo e bem para poder dormir. Todos esses benefícios. É você levar que se a pessoa não fizer o um negócio com você, ela vai perder a oportunidade de ter a mais uma condição de dar uma vida melhor para o filho dela, para a filha, na escola, pagar uma mensalidade, ajudar a pagar a mensalidade de um carro, qualquer coisa. Tudo isso vai em encontro com a parte emocional. Então aí está aí a sacada. Agora, sabe, qual que é a sacada então para poder aumentar essas chances dos momentos da verdade? Como é que você pode fazer isso? Aumentar as suas interações, né, as interações mais quentes que eu falei aí. Algumas pessoas, por exemplo, elas conseguem fazer isso e conseguem ter mais resultados, como é o caso do Gilson lá de Santa Bárbara não, Gilson lá de Itabira, que eu conversei outro dia, e ele ainda não chegou nos 4 mil, tem um trabalho, inclusive eu dei várias dicas para ele numa live que eu fiz com ele, e ele me disse que faz entre 10 contatos, interações com o cliente, por exemplo, ele fecha 7 vendas, porque ele faz visitas ao cliente. E eu não estou defendendo para você aqui que você necessariamente faça somente visitas técnicas aos clientes, que você vai lá pessoalmente e tudo mais, não. Se você tem como fazer uma interação inicial por telefone, pela mensagem de texto, de áudio, primeiro, para depois caminhar para a mensagem de chamada de vídeo, e assim, quem sabe, aí a chamada pessoalmente, ou a visita técnica, beleza. Por quê? Porque você pode, de repente, evitar tipos de perdas. Porque você pode também não começar errado. Você pode não fazer uma coisa errada, que seria visitar todo mundo a qualquer jeito, gastar muita coisa, ter muitos gastos, né, que eu diria financeiros, porque deslocamento é custo, você gasta também com, de certa forma, você vai gastar com combustível, você tem um deslocamento, você tem tempo que você gasta, que poderia estar fazendo outras coisas. Então, por que não fazer uma chamada de vídeo que é mais legal para você atingir também o seu resultado? E aí, quem sabe, caminhar para uma visita técnica. E aí você vai avaliar. Entre um cliente e outro, você atende de maneira diferente. Por quê? Porque até mesmo em cada pessoa, o sistema, o macaco e a princesa e também o Einstein são diferentes de pessoa para pessoa. Alguns têm algumas características aguçadas para algumas coisas e outras. E você não vai oferecer exatamente o mesmo benefício de um para outro.
Então você vai ter que pensar em formas de você conseguir convencer o seu cliente de acordo com cada situação. Então por isso que é tão importante a entrevista inicial, o contato inicial, para você poder conseguir aumentar as suas chances de fechar mais vendas e chegar mais rápido ao seu 4 em 4, que é o que a gente está falando aqui, né? Então, a questão aqui é você ter uma condição de conseguir mais rápido o resultado, né? E a gente vai passar aqui para algumas dúvidas que as pessoas têm quando elas começam a ouvir sobre esse assunto, e aí às vezes a pessoa até fala assim, sabe, mas você está defendendo, então, visitas pessoais para os clientes, né? Quando eu falo que a parte de interação pessoal pode ser legal, mas eu já falei aí que às vezes a visita ela pode ter um custo. Então, eu acho que isso não é legal, não é uma coisa boa que você pode começar a fazer. Você pode começar a ter outros tipos de interações, como que eu indico para muita gente, fazer ligações. Tá? Então, eu acho que se você visitar as pessoas, né, que vão aparecer, você ter um contato com elas pelo telefone, pela chamada de vídeo, você vai poder abordar com mais tranquilidade no sentido de conhecer o seu cliente e depois passar para uma relação mais quente aí, que seria uma visita pessoalmente. Tá? Então, o que eu poderia passar para você aqui de ponto para você já pôr em prática aquilo que eu estou fazendo aqui hoje, e eu vou passar aqui um para casa. Eu acho que você que está aí desenvolvendo, que está nesse nosso treinamento aqui, precisa de fazer esses para casas. São muito importantes aqui para que a gente consiga aí chegar mais rápido aí ao resultado. Então, o para casa para hoje é o seguinte, antes de eu passar para a parte mesmo prática, que eu vou mostrar aqui um estudo de caso prático aqui para a gente aqui. E é o seguinte, escolher 4 pessoas da sua lista de contatos, tá? Que moram em casas do tipo residências tipo casas mesmo, tá? E vai abordá-las de 2 maneiras diferentes, tá? A primeira delas vai ser por meio da maneira menos interativa possível que você achar que consegue fazer com ela. Qual que é a maneira menos interativa de você conseguir fazer esse contato? E de que seja mais rápido, tá? Pensa aí qual que é a maneira mais interativa. Chamar um texto, uma mensagem de texto, um chat de WhatsApp, por exemplo? Faça isso então. Tá, e qual que é a maneira mais interativa que você tem possível de você fazer, que eu já falei aqui nessa nossa live? Faça aí com as outras 2 pessoas. Então, faça 2 interações com pessoas com a menor tipo de interação, com o menor que você acha fazer, e você faz outras 2 interações com o melhor tipo de interação que você acha que, né, em termos de temperatura aí de aquecimento de relação em si. Tá? Então, como é que você vai falar com essa pessoa? Né? Já anotei aqui para a gente poder não perder e não esquecer. Tá? Então, você vai dizer para elas que está preocupado com o valor da sua conta de luz atualmente. Né? Se você quiser anotar aí, para não esquecer, anota aí. Você está preocupado com o valor da sua conta de luz. E queria saber, para ter uma ideia, quanto que ele gasta, quanto que a pessoa gasta na conta de luz. Só isso, tá? É uma conversa mais para poder fluir uma ideia de, nossa, eu estou pagando muito caro na conta de luz. Você também tá? Essa é a primeira meio para casa de hoje para você fazer, para poder a gente experimentar, inclusive, essa ideia do mais quente, do menos frio, para a gente poder sentir. No final das contas, a gente vai ver aí depois, né? Inclusive, você pode voltar aqui nos comentários dessa mesma live e você dizer para mim o que você sentiu, né, de tempo de resposta, o que você achou, qual que é a maneira mais efetiva que possa caminhar no resultado final, que é a interação, que é a resposta, o que mais fluiu legal. E você comenta com a gente aqui para a gente poder matar aqui essa nossa ideia da parte teórica em si, da parte mesmo, sair da parte teórica para ir para a parte prática. Então,
tá aqui uma dica pra gente, tá aqui uma parte prática, e eu vou entrar aqui hoje também num das nossas, como é que fala? Uma das nossas apresentações para poder te mostrar um pouco sobre uma história que eu tive aqui com uma cliente, tá? E eu vou começar a contar o caso dela enquanto que eu pego aqui a nossa, como é que fala? A nossa ideia, tá? Que foi uma cliente chamada Terezinha, né? Terezinha, inclusive, a Terezinha foi uma cliente que ela inclusive é charada da minha mãe, né? Engraçado. E aí eu comecei a conversar com ela pelo chat. Ela chegou até mim por meio de um chat da internet mesmo. E eu acho que o mais engraçado da história dela é o seguinte: foi eu que atendi o chat dela no dia. Nem todo dia eu que atendo. Mas nesse dia eu atendi o chat e não era um chat de WhatsApp, era um chat mesmo de um script lá, um textinho, aqueles fale comigo que a gente acha, a gente pega um chat e começa a falar. E aí lá tinha uma maneira da pessoa baixar o orçamento. E ela me perguntou quanto que era o produto, que é a primeira coisa que os clientes perguntam quando eles buscam, normalmente quando eles já querem um produto, eles perguntam o preço, né? E a gente sabe que a última coisa que a gente vai falar para o cliente é o preço, porque a gente precisa mostrar primeiro o valor do que a gente está oferecendo para o cliente. E aí, antes de mostrar o valor, você não oferece preço, porque você não vai conseguir vender. Vai aumentar as chances tanto que você não vai conseguir vender se você falar primeiro só do preço. O cliente não vai querer nem ouvir o que você tem a dizer se você falar primeiro o preço. Então, quando a gente está falando aqui na época da Terezinha, ela começou a conversar comigo e falou assim: poxa, mas eu não consegui baixar. E eu mandei de novo o link para ela. Só que aí ela foi e falou comigo de novo, né? Que não conseguiu baixar, não conseguiu sucesso, né? E aí, o que eu fiz? Eu insisti com ela, peguei o WhatsApp, né, perguntei qual que era o telefone dela, peguei o WhatsApp e acabei conversando com ela. E ela falou assim: poxa, mas essa é muita burocracia para poder baixar essa proposta, esse orçamento, né? Não. E ficou meio chateada e tal. E depois eu liguei para ela para poder conversar. Ela acabou conseguindo baixar o orçamento. E foi um estudo de caso muito interessante, porque para eu poder apresentar o orçamento para ela, a primeira coisa que eu fiz, que eu marquei, foi uma chamada de vídeo com ela, que foi uma forma mais interativa depois da chamada desse chat. E eu estou aqui buscando esse nosso, como é que fala? Essa nossa conversa com a Terezinha, para que a gente possa mostrar para você e a gente seguir aqui diante. Mas o que é que eu quis dizer aqui para você? Que quando você aumenta a interação com o cliente, as chances são de aumentar as chances de vendas, tá? E essa cliente, ela foi a cliente que também, todos esses clientes que eu estou apresentando para vocês, são os clientes que deram vendas, para que você entenda, inclusive, o passo a passo de tudo que eu fiz para você conseguir resultados, tá bom? Então, deixa eu só procurar aqui para você. A gente vai, eu acabei que ficando com essa atividade pendente, mas eu vou procurar para você e a gente já vai aqui abrir a mensagem da pessoa que eu atendi. Bom, vamos pegar aqui, já estou aqui entrando e a gente vai começar aqui com uma chamada que eu fiz, né? Deixa eu ver se é essa aqui. Eu acho que é essa aqui. A gente vai abrir, vai ser essa aqui mesmo ou se é outra. Mas parece que é. Vamos pegar aqui se a gente ver essa aqui mesmo. Exatamente. Então vamos compartilhar com você aqui. Foi uma live que eu fiz no outro canal que eu tenho. Eu vou abrir aqui o áudio para a gente começar a conversar aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir o áudio desse primeiro contato que eu tive com ela aqui. Vamos lá. Esse celular aqui que aí fica melhor pra gente. Peraí. Deixa eu adiantar. Isso. Tá me vendo direitinho aí?
Tá me vendo direitinho aí, não tá? Oh, Maravilha. tô te vendo nitidamente. Pois é, maravilha. Olha, que prazer te conhecer e melhor ainda porque você tem o nome da minha mãe, né? Eu também, coincidência, minha mãe também chama Terezinha. Existe? É, Terezinha, tá mãe? é, Terezinha. Ah, legal. Aí eu achará. A gente vê. Eu tava assim, agora é proibido ser registrado em cartório, né? Por quê? Porque Terezinha é diminutivo de Tereza. Eu fiquei sabendo disso outro dia. Sério que não é permitido mais, não? Verdade, não? O povo fala tanta coisa, né? Que a gente nunca sabe. Ah, mas deve ser mentira. Pois é. Então, aí eu tô com o seu atendimento aqui para poder a gente fazer e eu recebi a sua solicitação, foi eu mesmo estou fazendo uma experiência na internet para a gente poder aumentar o número de pessoas que a gente pode atingir. Né? A gente sabe que às vezes acontece de a venda que é online ter a capacidade maior da gente conseguir atingir o maior número possível de pessoas. E aí eu resolvi... Peraí, sua voz tá fugindo. Oi? Que melhor aqui. Sua voz tá fugindo, tá ficando cortada? Deixa eu tentar chegar sua mais fala. perto. Peraí, vou chegar mais perto aqui. Tá melhor assim? Acho que é que eu pus o telefone longe. Deixa eu ver. Agora acho que melhorou. Melhorou, então deve ser por isso. É o seguinte, eu estou buscando uma forma de conseguir atingir o maior número possível de pessoas que é pela internet, né? A gente está conseguindo atingir mais pessoas se a gente conseguir levar as informações pela internet. Inclusive, você chegou até nós foi pela internet, né? Você pesquisou no Google, não foi isso? Foi. Sabe, sua voz tá longe. Deixa eu tentar colocar um fone de ouvido. Pera aí, ver se melhora. Não, tá longe. Se eu puser o fone... Então, com essa forma eu consigo chegar, atender maior número de pessoas e levar essa missão que eu tenho, que é levar um pouco mais de conhecimento e até mesmo fazer com que as pessoas consigam formas de ter mais aproveito aí com a própria vida, aí, com os sistemas de energia solar que a gente tem atualmente. Né? Então, é o seguinte, eu mandei para você uma proposta, você conseguiu baixar, não sei se você chegou a ver a proposta, mas de toda maneira eu estou aqui para poder tirar dúvidas de você. Eu quero aqui me colocar à disposição, quero explicar para você o que a gente tem para te oferecer, quero te falar aí, assim, a princípio eu vi algumas mensagens, inclusive você respondeu a uma pesquisa inicial nossa, né? Você respondeu alguns detalhes lá, eu cheguei a ver sobre os detalhes disso. Então, assim, aparentemente... Então vamos voltar aqui a nossa conversa, vamos voltar aqui para a gente poder ver o que resumindo, eu quis dizer nessa primeira análise dentro da nossa live de hoje, que é a parte da relação. Né? A primeira coisa que eu fiz nesse atendimento foi aumentar a probabilidade dela se simpatizar comigo. Primeiro eu quebrei um gelo, eu falei sobre a questão, né, do nome dela, que parece com o nome da minha mãe, então eu comecei a me preocupar com essa ideia da relação, e por isso que eu provoquei uma chamada de vídeo. E por mais que eu mandei antes uma proposta para ela, que não é o ideal, antes de você fazer uma apresentação, que o ideal primeiro você consiga marcar um horário para conversar com ela antes de mandar uma apresentação, antes de mandar um orçamento. Isso que é o ideal. Então, se você conseguir fazer isso, grande passo, meio caminho andado, que é você fazer essa chamada de vídeo e colocá-la para poder acreditar mais em você por meio de uma confiança que é estabelecida numa relação inicial. Tá? Então, a dica principal que eu posso te dar aqui hoje, né, que a gente pode falar, que é aumentar a sua relação, ou seja, esquentar a sua relação com o seu cliente. Tá? Então, o que eu poderia dizer para você aqui hoje, que está comigo, é você fique aí atento a esse tipo de procedimento, a esse tipo de trabalho na parte de vendas, e também fique de olho nos nossos próximos vídeos, que eu vou pegar com mais constância a parte mesmo de apresentação geral desses nossos vídeos, e aí colocar para você aqui ver mais sobre isso, para você ver quais são as técnicas que eu uso também além disso. Além dessa parte de esquentar a relação, da parte de
de usar a comunicação de forma mais assertiva possível, e aí você aumentar a sua chance de conseguir os 4 em 4 aí, tá? Então, estamos aqui chegando ao final e eu gostaria de pedir você para poder curtir o nosso vídeo se você está gostando, compartilhar também com seus amigos, tem um botão aí embaixo aí, é só ir lá e apertar o botão, compartilhar com os amigos que você tem, isso pode ajudar mais pessoas também que possam de repente fazer parcerias com você, possam empreender, enfim, pode abrir o seu negócio, ter liberdade de tempo, tudo isso que é possível com um negócio seu, para você se chamar que é seu mesmo ou para a pessoa, né, que for amiga sua, tá? Então, vai lá, compartilhe, dê aquele like legal se você está gostando e a gente vai ficar também aqui agradecido por tudo isso e a gente vai encerrar a nossa live por aqui, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Não se esqueça de fazer os comentários que eu pedi para você, que é importante, inclusive, para você aumentar, fixar melhor os conceitos, tá bom? Então é isso, um grande abraço aí e nos vemos então até breve. Valeu então, até lá!